Vamos ler a palavra de Deus agora nesse momento e convido os irmãos a me acompanhar e meus amigos na leitura que eu vou fazer em João capítulo 15, versos 18 e 19, que diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Nessa passagem aqui de 2 versículos, Jesus faz menção de mundo 5 vezes. Quando pensamos em mundo e falamos aqui, principalmente nessa passagem, ela se refere por metonímia à humanidade, às pessoas. Por mundo também entendemos o sistema dominado pelo maligno. Aí entraria o sistema econômico, que é um sistema ganancioso, onde as pessoas sobem na vida passando uma por cima das outras, desonestamente. O sistema econômico é perverso. O sistema religioso deste mundo é visto nas heresias e na contrariedade em relação à palavra de Deus. Domina o sistema político corrupto e também a vida moral, onde o mundo apoia totalmente a imoralidade. É isso que João diz em 1 João 5,19, quando escreveu: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isso significa que o sistema perverso do mundo anti-Deus controla todo o sistema econômico, religioso, político e moral. E Jesus fala que os discípulos aqui, seus seguidores hoje também, não pertencem a este mundo mais, porque ele nos tirou, nos libertou deste mundo. Então, a influência do maligno na vida das pessoas leva essas pessoas a odiarem a Cristo e também aos seus seguidores. Então, Jesus disse aos discípulos, e está dizendo para nós também hoje: Vocês não são do mundo, como também eu não sou. Por isso, o mundo vos odeia. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma vez aos Gálatas, que está registrado aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele diz assim: Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que nós entendemos aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas aqui: eu não vou me gloriar em nenhum sistema religioso, seja de guarda de lei ou circuncisão. Vou me gloriar na cruz de Jesus Cristo, que representava para Paulo o evangelho pleno, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que pela qual, ou pelo evangelho, ou por Cristo, o mundo está crucificado para mim, diz ele. Quer dizer, o mundo para mim morreu. Nós estamos falando aqui não das pessoas, mas estamos falando aqui do sistema anti-Deus. E o mundo também pensa a mesma coisa a meu respeito. Ele fala aqui: e eu para o mundo. Quer dizer, o mundo considerava o apóstolo Paulo um insignificante, que para ele tinha morrido e não tinha nenhum interesse na sua vida. Então aqui era a reciprocidade. O mundo morreu para mim e eu para o mundo. Agora, com isso, o apóstolo Paulo não estava dizendo, nem Jesus aqui está dizendo, pelo fato de não pertencer mais ao mundo, que é para eu ficar alheio a tudo que ocorre. Tudo que acontece no mundo não é para eu ficar alheio. Eu vivo nesse mundo. Então, muitas coisas eu participo. Agora, se naquela época as pessoas ficavam bem informadas sobre tudo que ocorria, imagine hoje, no tempo da tecnologia avançada como nós vivemos, basicamente impossível ficar sem saber o que acontece. João Batista, por exemplo, ele foi um profeta do deserto, mas João Batista ele estava muito bem informado a respeito de tudo que ocorria no mundo. Então, aqui nós temos um exemplo de um homem de Deus que não se envolvia com o sistema do mundo, mas sabia tudo o que ocorria. Por exemplo, ele conhecia muito bem o sistema religioso perverso que os judeus implantaram no judaísmo, sobrecarregando os judeus e eles próprios mesmos condenados por Jesus pela ausência de cumprimento daquilo que eles exigiam. Eles se esquivavam de cumprir tudo que eles exigiam, então eram os hipócritas. E João Batista, sendo um pregador do deserto, ele conhecia muito bem a hipocrisia desses líderes religiosos e chamou a atenção deles no dia que eles estavam ali para serem batizados por ele. Quando ele disse: raça de víboras,
quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer, nós temos por pai Abraão. Então ele conhecia muito bem a hipocrisia dos judeus, ele estava muito bem informado do sistema religioso dos judeus ali, ou seja, do judaísmo. Também, João Batista estava muito bem informado sobre a vida política, tudo que ocorria dentro do palácio de Herodes. Não é porque ele era um pregador do deserto que comia gafanhotos e mel silvestre, que ele estava alheio a tudo que ocorria na política de Israel, de jeito nenhum. Ele sabia muito bem o que Herodes fazia, e até ele condenou a sua prática de adultério, quando ele disse, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão Filipe. E vocês sabem que por isso custou-lhe a cabeça. Então João foi ferozmente atacado, ferozmente atacado. E não devemos ignorar os ataques do maligno contra nós. Até hoje funciona do mesmo jeito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, ele diz, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós não ignoramos as suas maquinações. Nós não podemos ignorar os ataques do mundo, desse sistema contra os cristãos. Então Jesus disse, nós não somos do mundo, não ignore os seus ataques. O que é que Paulo estava dizendo no contexto aqui? Ele estava falando sobre o perdão. Se os irmãos não perdoassem, dariam uma brecha aqui para que Satanás entrasse e destruísse tudo aquilo que Deus estaria fazendo. Então, o perdão é algo que fecha a porta para os ataques e as investidas do inimigo, porque se eu perdoo meus irmãos, eu estou fechando a porta para o adversário. Então, se eu não perdoo, Paulo disse, olha, tomem cuidado, porque nós não ignoramos as suas más intenções contra nós. E nós não podemos deixar nenhuma brecha, meus irmãos. Muito pelo contrário, se deixarmos brecha, o mundo vai nos manipular. Ele vai dominar a sua vida se você deixar uma brecha. Se nós fizermos algum acordo com nosso adversário. Estava lembrando de uma história de um caçador e do urso. É um bom exemplo para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui. O caçador pegou a sua espingarda e saiu para a floresta para caçar ursos. Quando ele chegou em determinado momento lá, um urso entra no seu caminho. Então, o que ele fez? Ele pegou a sua espingarda e disse, quieto e parado aí, parado aí. Aí o urso disse, mas meu amigo, qual é a sua? Vamos conversar aqui. Ele disse, parado aí, parado aí. Então o urso disse, mas vamos conversar, o que você está pretendendo? Ele disse, eu quero uma roupa de pele de urso. Ele disse, meu amigo, eu estou aqui nessa floresta faz tempo, aqui procurando comida, que eu estou com fome. Vamos conversar, vamos conversar. Então aí, de repente, eles conversaram e a história termina com o urso indo embora e os dois fizeram, e aconteceu com os dois o que eles queriam. O caçador saiu coberto de uma roupa de pele de urso e ele saiu com a barriga cheia. O caçador fez um acordo com seu inimigo. É isso que nós não podemos fazer. Existe uma outra história aqui, de um real aqui no caso, a história não é mais uma história, agora é uma realidade, de alguém que fez um acordo também com o pecado e com o sistema do mundo, envolvido pelo modismo e pelo desejo carnal do indivíduo. Então ele fez um acordo aqui também, quando ele se afastou da igreja com a sua esposa, e eles tinham vários problemas de relacionamento, e ele sumiu da igreja. De repente ele aparece uns meses depois para conversar com o pastor lá no gabinete. Aí o pastor estranhou a sua ausência, começou a conversar com ele, perguntando sobre a sua esposa e tal. Aí ele fez aquele gesto assim, como quem diz, está transmitindo alguma coisa ruim. Então ele disse, pastor, é o seguinte, minha esposa era uma mulher muito difícil, geniosa, tinha muitos problemas e nós não éramos felizes, então nós optamos pela separação. Hoje eu conheço uma outra pessoa e estou vivendo uma vida tão feliz, tão maravilhosa, que o senhor nem imagina. Só pode ser isso de Deus. E o pastor ficou olhando para ele como quem diz, você baixou a guarda para o inimigo, você fez um acordo com o pecado e ainda está dizendo que Deus está do seu lado. José é um exemplo que poderia ter feito um acordo com a mulher de Potifar, mas ele não fez acordo com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar assediou José por muito tempo,
Mas a hora que a coisa começou a apertar para o seu lado, José, como um mordomo, um escravo, ele não podia tomar muitas decisões, mas na hora que a coisa apertou, ele fugiu pela primeira saída que ele viu. Se ele fosse baixar a guarda para fazer um acordo com ela e conversar, que é isso, mas o que está acontecendo com você? Já foi. Mas José fez exatamente o que deveria ter feito, ele fugiu. Tempos depois, Paulo dizendo para Timóteo sobre ganância, sobre prazeres da mocidade, ele fala para ele: homem de Deus, foge dessas coisas. Homem de Deus, que você não é do mundo, foge das tentações do mundo. Fuja disso. Nossa identidade precisa ser muito bem definida. Nós não somos do mundo, mas estamos vivendo no mundo, nesse sistema, onde as pessoas manipuladas por Satanás perseguem os cristãos e o próprio Deus. E nós temos que ter uma identidade bem definida. Então, como é que nós podemos ser identificados como cidadãos que não são mais do mundo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Esses exemplos vão servir de insígnias sobre o que eu quero dizer. Então, pensemos por um momento. Como nos comportamos diante do pecado, isso define quem somos e de onde somos, como nós nos comportamos diante do pecado. Porque nós estaremos condenando aquilo que o mundo aprova. Como é que eu vou me comportar diante do pecado? E aí eu estava lembrando aqui de Ló, como o apóstolo Pedro faz uma referência aqui a ele, como um homem justo, aqui na carta que ele escreve aqui, a sua segunda carta, capítulo 2, versículos 7 até o 9, que eu quero ler para vocês aqui. Se Deus levou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Deus livrou o justo Ló, que estava atribulado pela vida indecente dos sodomitas. A postura de Ló foi de um homem que não era mais deste mundo, que se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus ensina. Vocês não são do mundo, como também eu não sou, por isso o mundo vos odeia, porque nós que não pertencemos mais a este mundo, embora vivamos nele, nós não aprovamos aquilo que o mundo aprova, nós reprovamos, por isso que o mundo nos odeia. Então, aquela vida indecente dos sodomitas, de homossexualidade, de moralidade desenfreada, Ló estava atribulado vivendo no meio daquele povo. E Deus misericordiosamente o tirou de lá com a sua família e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, afundando-as e deixando como exemplo para gerações futuras do seu pesado juízo contra a imoralidade sexual, que está muito na moda e que o mundo aprova grandemente, e que o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus que não pertence mais a esse mundo, deve rejeitar. Então, como é que nós podemos definir bem a nossa identidade? É a postura que nós temos diante do pecado. Isso vai definir quem somos e de onde somos. Temos alguns exemplos que eu reservei aqui. Um deles nos identificamos como não sendo deste mundo na hora da aflição. Existe uma diferença grande entre pessoas que já conhecem o Evangelho, que seguem a Cristo, que já experimentaram o seu perdão, que têm esperança de vida eterna, para aquelas pessoas que não têm esperança na hora da provação. E eu escolhi um texto aqui de Provérbios 18 que fala que doença é uma provação que nós enfrentamos na vida. E Salomão escreve aqui: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito firme sustenta o homem na sua doença. Como seria esse espírito firme? É alguém que tem convicção daquilo que sabe a seu respeito, tem esperança do futuro, conhece a verdade, e um espírito firme significa alguém que está aceitando perfeitamente aquilo que está ocorrendo, mas um espírito abatido, quem pode suportar? Você já visitou pessoas com espírito firme e com espírito abatido? Se você visita uma pessoa de espírito firme na hora da enfermidade, você sai dali desafiado em relação à doença e à morte também. Mas se você visita uma pessoa que está com o espírito abatido, você sai com pena dela e preocupado consigo mesmo.
Mas uma pessoa que não pertence mais a este mundo, que é um discípulo de Cristo com esperança, como ele garante que nós temos, poderemos ter um espírito firme na hora da aflição, e isso, a pessoa que não pertence mais a esse mundo é identificada com a sua atitude diante da morte. Então, não poderíamos deixar de citar a ameaça que vivemos hoje, e nós temos que ter uma atitude firme, uma postura estável diante de todas essas provas que estamos vivendo hoje, e nos comportarmos como pessoas que não são mais desse mundo. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus soberano está no controle de tudo. E aí nós podemos aplicar ainda nos dias de hoje o medo que as pessoas têm da situação que enfrentamos. E uma pessoa que não pertence mais a este mundo, como Jesus disse, vocês não são do mundo, a minha identidade pode ser muito bem mostrada para todo mundo que quiser ver, porque nós não temos medo, embora a dosagem de medo que nós temos, naturalmente, isso é normal, mas não um medo que ultrapasse aquilo que Deus considera anormal para um cristão que tem esperança. Não vivendo com medo como muitas pessoas que não têm esperança, nós damos prova da nossa identidade. Por exemplo, nós vamos ter medo de uma morte repentina por causa dessa epidemia? Nós temeremos algum tipo de investida repentina contra nós? E nós temos um conselho em Provérbios 3 que diz assim: não temas o pavor repentino, seja por epidemia, seja por assalto, seja por bala perdida, seja por acidente, por qualquer coisa. Não tenha medo, você viva nesse mundo com esperança, sossegado, confiando no Senhor. Não temos o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua confiança, e Ele guardará os teus pés de serem presos. Temos uma promessa muito grande aqui, em relação a medo. Não temos o pavor repentino, não temos a investida do perverso, ou qualquer coisa ruim que você não gostaria que ocorresse. Vamos viver nesse mundo sem medo. Isso mostra para o mundo e para quem quiser a nossa identidade. Embora o mundo não entenda perfeitamente isso, para o mundo, na verdade, os crentes são alienígenas, porque nós condenamos quase tudo aquilo que o mundo faz, quase tudo aquilo que o mundo aprova, nós condenamos. Por isso que o mundo também nos odeia. E nós estamos vivendo aqui. Precisamos de sabedoria de Deus para como nos comportar durante a nossa jornada aqui. Não podemos ignorar os ataques sutis do inimigo contra nós, mas também não podemos ignorar as pessoas que precisam conhecer a verdade. Então, é necessária muita sabedoria para viver neste mundo, tendo compaixão das pessoas que estão escravizadas por esse sistema que Jesus nos libertou um dia. E se você que está me ouvindo aqui ainda não experimentou a graça salvadora de Jesus, hoje é o dia de você reconsiderar tudo isso que você tem ouvido até hoje na sua vida. Mas nós temos aqui mais duas insígnias aqui do cidadão que não é mais desse mundo. A nossa conduta define muito bem quem somos e de onde somos. E a Bíblia está cheia de textos que provam isso que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo eu tirei da Bíblia, não foi da minha cabeça. A nossa conduta define muito bem de onde somos e quem somos. E o texto que eu quero ler para os irmãos aqui está no livro de Efésios 4, versículo 29, e também o capítulo 5, versos 3 a 5. Então vamos ver o 29 aqui do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. A nossa conduta define quem somos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós sabemos muito bem que palavras torpes, imorais, indecentes, isso faz parte da vida de todo mundo. Mas na hora que Jesus nos libertou do sistema desse mundo, eu os tirei do mundo, ele fala, vocês não são do mundo porque eu tirei vocês. E nós agora temos uma identidade diferente. E a nossa conduta, ela vai dar provas de quem de fato somos. Então, palavras imorais, indecentes, inclusive até Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus a respeito de palavras imorais e frívolas que as pessoas
professam ou professarem durante sua vida, eles darão conta delas no dia do juízo. Deus não aprova de jeito nenhum comportamento de palavras imorais, indecentes, palavras torpes, ainda mais se tratando daqueles que ele já resgatou desse mundo perverso. E no capítulo 5 de Efésios, ainda versos 3 a 5, ele continua dizendo aqui, a respeito da nossa conduta, ele fala assim: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Santos aqui, eu faço um parênteses aqui para você entender que santos aqui são pessoas separadas, que Cristo tirou do mundo para si. Não está falando de santos sem pecado aqui, não, que sem pecado só o Filho de Deus. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Obviamente, se nós somos cidadãos do céu agora, crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos arrancados desse mundo, libertos por Ele, não podemos nos identificar com esse tipo de comportamento, porque agora a nossa conduta vai definir exatamente quem somos, para quem quer que seja. Tem pessoas que gostam de debochar de crentes, e eu tenho ensinado isso aos meus irmãos na igreja a respeito de aquelas pessoas que querem zombar do cristão. Ele diz assim: olha, você chega num ambiente de trabalho, da escola, seja onde for, e as pessoas estão ali com gracejos indecentes e imorais, então chega o crente ali casualmente e fala: vamos parar de falar palavrão, porque chegou um crente aqui, ele não pode ouvir essas coisas. Muitas pessoas fazem isso. Então, irmãos, eu digo para vocês agora, com toda sinceridade, que o crente pode ouvir palavrão, sim. Ele pode ouvir qualquer coisa. Jesus ouviu qualquer coisa. Ele foi agredido fisicamente e verbalmente. Podemos ouvir qualquer coisa. Agora, qual é o comportamento de um cristão numa situação dessa? Irmãos, podem continuar falando o que vocês estavam, porque é isso que vocês conhecem. Pode continuar falando. E ali você aproveite para ser luz diante das trevas. Nossa conduta define muito bem de onde somos e quem somos. E além de tudo isso que eu falei aqui, irmãos, eu vou até recapitular um pouco aqui para vocês a respeito das nossas insígnias, o nosso comportamento diante do pecado, a nossa maneira de reagir no dia da aflição, pessoas que não têm medo da morte, medo de perigos inesperados, ou a nossa própria conduta em si. Ainda tem mais um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que o mundo, na verdade, não sabe, mas nós sabemos muito bem, além de tudo isso que eu falei, a nossa origem, que o mundo não conhece, define muito bem quem somos. Então, deixa eu explicar. Você pode pensar assim: nossa origem é lá, meus pais eu conheço, eu nasci, a família, a minha origem é essa. E se for muito mais longe, eu vim de Adão. Se você for evolucionista, você vai dizer que foi resultado de uma evolução do macaco, mas só que a Bíblia fala que você foi criado por Deus e você é descendente de Adão. Então a nossa origem é que o mundo não conhece, isso define quem somos, isso é uma coisa muito pessoal entre nós e Deus. Quando o apóstolo Paulo fala para os coríntios, na sua segunda carta, que eles eram agora uma nova criação. Quem está em Cristo é nova criação de Deus, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, esse versículo aqui é fantástico, porque ele mostra para nós que Deus nos recriou a imagem e semelhança dele outra vez pelo poder do Evangelho, e apaga o nosso passado, cancela a nossa dívida, porque ele diz que as coisas velhas já passaram, vocês agora são novas criaturas, uma nova criação, tudo se fez novo. Esta é uma posição que o mundo não conhece, mas nós sabemos muito bem da nossa origem celestial, que nós fomos criados, recriados, melhor dizendo, a imagem de Deus que fora destruída pelo pecado. E Jesus garante a nossa filiação por adoção também. Uma coisa talvez que o mundo ignora, porque o que se fala no mundo, que eu sempre ouvi, é que todos nós somos filhos de Deus. Você tem que reconhecer que todo mundo é filho de Deus.
Meus amigos e meus irmãos, se você pensar que todo mundo é filho de Deus, em termos de criação, todo mundo é. Mas em termos de adoção, só aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Veja o que o Evangelho de João diz aqui no capítulo 1, versos 12 e 13. Quando ele fala assim que Jesus Cristo veio para o seu povo de Israel, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ele diz assim, mas aos que o receberam, porém aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É um direito que Deus dá ao pecador que crê em Jesus como seu Salvador pessoal, suficiente Salvador, receber o título de filho por adoção. É a nossa origem agora. Então, como filho de Deus por adoção, como seres recriados à imagem de Deus, que fora destruída pelo pecado, nós temos essa identidade e ela é definida diante de Deus e diante dos nossos irmãos que o mundo, felizmente, não conhece. Mas nós vivemos nesse mundo ainda e temos a oportunidade de ajudar muitas pessoas a conhecer a verdade. E por sermos discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos definir bem nossa identidade e deixar muito bem claro de que lado nós estamos. Isso precisa ficar muito claro. Eu não posso ficar tentando mostrar a minha identidade como pessoas que não são mais desse mundo e também ficar do outro lado, dando brechas para o mundo, dando espaço para que o mundo entre na nossa vida. Então, nós precisamos definir bem de que lado estamos. E Deus, ele diz que ele não aceita, de modo nenhum, alguém querer servi-lo e servir a outro senhor. Nós até estudamos isso esses dias a respeito de você ter dois senhores, querer servir os dois, servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da ganância, do dinheiro, da riqueza. Não podemos servir a Cristo e ao mundo. Nós temos que deixar bem claro de que lado estamos. Certa ocasião, lá no Antigo Testamento, Deus precisou dar uma decisão para os profetas dele, que estavam dizendo e sustentando o título de profetas de Jeová, mas também, ao mesmo tempo, sustentando o título de profetas de Baal. E Elias chegou para dar uma definição e resolver o caso de uma vez. Ou vocês decidam a quem vocês querem servir. Então Deus fala pela boca do profeta Elias, até quando vocês vão ficar cocheando ou mancando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E eu acredito, irmãos e amigos, que Deus continua dizendo a mesma coisa hoje para nós. Eu preciso ter uma postura bem definida de que lado eu estou, porque se eu não sou mais desse mundo, eu não posso dar brecha para o mundo, eu não tenho que dar brecha para o urso, nem baixar a minha espingarda e fazer um acordo com o urso, senão eu vou perder. Eu tenho que fazer como José, que não baixou a guarda para a mulher de Potifar e saiu correndo, seguir o conselho de Paulo a Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas. Não fuja na direção delas, fuja delas. Eu estava lembrando aqui da conversão de Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho. Tem uma parte da sua história muito interessante, que Agostinho ele era conhecido na época da sua incredulidade como um homem muito pervertido e imoral, tinha muitas mulheres, prostitutas, etc. E quando Agostinho conheceu a Cristo, um dia ele andando numa rua da sua cidade, do seu bairro, lá seja lá onde for, estava andando por ali e uma de suas ex-prostitutas, mulheres ali, o avistou do outro lado da rua e gritou, Agostinho, Agostinho! Então quando ele olhou era uma dessas mulheres, então ele saiu correndo e ela disse, Agostinho, espera aí que sou eu, Agostinho! Mas só que ele continuou correndo e disse assim, eu sei que é você, mas eu não sou mais eu. Não sou mais eu. Foi-se embora. Agostinho fugiu, como Paulo disse a Timóteo, como José fugiu, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que não são mais do mundo, têm que fugir, não pode baixar a guarda para o urso, não pode. Nós estamos aqui no mundo para apontar as pessoas na direção de Cristo Jesus. Nós vamos apontar as pessoas na direção dele. Não posso de forma nenhuma dar um espaço para que o mundo entre na minha vida, isso vai me derrubar. Vai me derrubar.
Nós temos que usar toda a armadura de Deus disponível a nós, porque nós estamos numa guerra. Jesus, ele orou no capítulo 17 de João: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por que Jesus orou para que os discípulos não fossem tirados do mundo, mas fossem guardados do maligno? Porque ele queria usar a vida desses homens, como usou mesmo, e chegou até os nossos dias o resultado da vida deles, porque muitas pessoas conheceriam a Cristo ainda como Salvador, o amor de Deus. Não era para sair do mundo, mas era para viver no mundo como pessoas que não são daqui. E nós precisamos da ajuda de Deus, meus amigos, meus irmãos, para viver desse modo. Nós precisamos de sabedoria de Deus, senão nós não conseguiremos viver neste mundo que nos assedia, como diz o livro de Hebreus, que o pecado tenazmente nos assedia. Nós não saberemos como nos comportar. Infelizmente, muitos irmãos hoje, no período da apostasia, têm abandonado, têm desistido porque não têm aguentado a pressão. Muitas igrejas já apostataram da fé, seguindo caminhos tortuosos, combinando Cristo com o mundo. Como aquele indivíduo chega para o pastor que deu o exemplo aqui e disse: agora só pode ser de Deus, pastor, porque estou feliz, está dando muito certo. Como eu vou atribuir o pecado a Deus? Mas infelizmente muitos já entraram por esse caminho, muito mais fácil. É fácil. O caminho com Cristo é árduo, é difícil, é duro, mas ele disse: no mundo tereis aflições. Tereis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanimem, porque eu venci esse mundo, eu venci. Então não podemos deixar nada do mundo entrar na nossa vida, porque ele vai nos dominar. E aí nós vamos ter que nos adaptar, dizendo que nós somos cristãos, e não vamos abandonar o que já foi conquistado pelo mundo, e nós vamos viver uma vida dúbia de um cristianismo falso, impotente, um cristianismo que não diz nada ao mundo a não ser uma vida sem resultado nenhum que glorifique a Deus. Então, vamos usar a armadura de Deus, como diz em Efésios 6, toda a armadura de Deus ao nosso dispor, para não deixar que o mundo nos derrube, porque o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com isso. Pensa que o apóstolo Paulo era super-homem, que ele não era, como eu disse na pregação de quarta-feira, não era. O apóstolo Paulo não era super-herói, ele teve medo. E agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu tenho muita preocupação comigo mesmo, porque eu preguei a muitas pessoas, prego para muitas pessoas, ensino para muitas pessoas, então eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E para isso, ele precisou usar a armadura de Deus de Efésios 6, que cada cristão deve fazer. Cada cristão deve usar. Como diz aqui em Efésios 6, para concluir, verso 10, até o versículo de número 13, para terminar minha pregação de hoje à noite. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele dá toda a armadura de Deus aqui, se você quiser conhecer a armadura de Deus. Muitos crentes conhecem, né? E outros que não conhecem a Bíblia, mas você abra depois, se quiser, sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios, versos 14 até o 20, que você vai descobrir as armaduras de Deus, que pode fazer um pecador crente em Jesus vencer todos os dardos inflamados e ataques de Satanás. Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja glorificado e honrado na pregação da sua palavra e através do seu comportamento, da sua conduta, como um cidadão que não é mais desse mundo, e que o nome dele seja honrado de fato através da minha vida e da sua também. E desejo a vocês um bom final de domingo e até a próxima pregação, se Deus assim permitir. Amém.